Agora você vai ouvir a palavra que vai fazer diferença na sua vida. Eu queria pedir que você, se puder, estenda as mãos para cá. Diga: Jesus, ainda podemos ouvir a tua palavra em uma igreja com as portas abertas. Nos finais do tempo, procurarão e não acharão a palavra de Deus. Mas ainda temos essa oportunidade de o Senhor nos presentear através do seu Filho com a tua palavra. Abre meu coração, minha mente e minha alma, que eu não perca nenhuma vírgula desse último dia da 4ª conferência da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado por ser um amigo, irmão. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem se aceitar, meus queridos irmãos. Como é bom nós estarmos perto de pessoas que amamos, que admiramos e que caminhamos. É muito bom. O pastor Marcelo sempre muito amável, sempre muito carinhoso. E é muito bom estar com ele, com a família, assim como o Diego, com a família. Essa igreja tem um carinho especial, porque estão sempre nos abençoando. Não tem uma vez que eu venho aqui que eu não sou abençoado. Não tem uma vez que eu encontro o pastor Diego ou o pastor Marcelo. Acreditem ou não, até mesmo com o João eu sou abençoado. Eu sei que é difícil de acreditar, mas até mesmo com o João eu sou abençoado. Gente boa demais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Graças a Deus você conhece a história de José, ou por você ter lido, ou por você ter ouvido uma pregação, um estudo, ou até mesmo uma novela da Record, José do Egito. Você já deve ter pelo menos passado e visto um capítulo ao mês, sequer. Então eu queria falar com os irmãos sobre os processos de Deus, sobre aquilo que de alguma maneira Deus tem a fazer, a realizar na sua vida. Aquilo que Deus tem para realizar através de você, ele é menor do que aquilo que Deus tem para realizar em você. Então o que ele tem para fazer e trabalhar, construir em você, é maior do que aquilo que ele tem para realizar através de você. E eu queria que nós víssemos nessa noite um pouco da história desse servo de Deus, que se inicia lá no capítulo de número 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Até aí. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Eu não sei se você percebeu que aqui começa a história de José. Ele vai falar sobre um desses filhos de Jacó. Mas dê uma olhada no versículo 2. Se você está atento e prestou atenção, como é que começa o versículo 2? Essa é a história de... Ora, mas não é a história de José? É a história de José ou de Jacó?
Pastor, não é por nada, mas acho que erraram. Não, não erraram. Porque aqui está falando da história do povo de Deus. Está falando da história da família de Deus. É uma história que começa lá com Isaac, mas também não é a história de Isaac. É a história que começa com Abraão, não, mas também não é a história de Abraão. É a história que começa lá no Éden, com Adão e Eva, mas também não é só Adão e Eva, não é só Abraão, não é só Isaac, não é só Jacó, não é só José. Essa história começa com o próprio Criador, quando Ele está criando o homem. Pastor, explica melhor isso. Quando Deus está escrevendo a história da humanidade, lá aparece Adão, lá aparece Abraão, Isaac, Jacó, vai aparecer Isaías, Jeremias, vai aparecer você e a mim, vai aparecer a nossa história, porque nós fazemos parte de uma história muito maior. Não é a história do pastor Ricardo, é a história do povo de Deus. Isso significa que quando você veio aqui nesse culto, quando você está aqui em Mairiporã, servindo, adorando ao Senhor aqui na catedral, você faz parte de um projeto infinitamente maior do que você. E isso é importante falar porque nós vivemos num mundo, numa geração muito individualista, onde parece que só interessa a minha história, a minha dor, o meu sofrimento, a minha alegria, as minhas coisas. E o Senhor nos lembra, dizendo, olha, a sua história faz parte de um projeto maior. Nesse ano 2025, você está podendo participar da história que começou lá na eternidade e terminará na eternidade. Ele atravessará toda a história da humanidade, porque Deus está escrevendo a nossa história. Quando você vem aqui à igreja, quando você cultua, o pastor Marcelo estava falando adore, louve, ele está falando com a comunidade do povo de Deus. E em São Paulo tem uma comunidade, e no Brasil tem essa comunidade, e no mundo tem essa comunidade. São aqueles irmãos que já estão aguardando o último dia, são aqueles irmãos que ainda virão. E eu insisto, quando você pensar na sua história, lembre-se, há uma história bem maior, e você faz parte dessa história maior. Isso significa que você tem responsabilidade nessa história, que você, quando oferta, quando você dizima, quando você ora, você está dizendo, eu faço parte dessa história do povo de Deus, eu estou comprometido com essa geração, eu tenho responsabilidade nisso, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, assim como José, assim como Moisés, assim como Jeremias, Isaías e todos os profetas, assim como Paulo, Pedro, Tiago, João, você. Então você não é alguém à parte que está na arquibancada assistindo um jogo, você não está na arquibancada só tremulando a bandeirinha. Você está nessa partida jogando. Essa história de Jacó é a sua história. Essa história de José faz parte da minha e da sua história. E diz que ele estava com os seus irmãos. No versículo 3 diz que José estava com 17 anos. E com 17 anos ele está ali ajudando o seu pai Jacó. E aí o seu pai Jacó pede que ele esteja vendo os seus irmãos. E quando ele traz notícias, diz, papai, os meus irmãos não estão fazendo coisas que agradam ao Senhor, eles não estão indo bem. E aí os seus irmãos o odiavam, os seus irmãos não podiam mais estar com ele. Mas acontece uma coisa no versículo de número 5 com José, se você está com a sua Bíblia aberta, algo de interessante. Ele tem o quê? Um sonho. E quando ele tem um sonho, acontece algo mais estranho ainda.
Porque se o pastor vem aqui e diz, eu queria chamar o irmão Pedro para dar um testemunho, e ele diz, olha, eu tive um sonho, a igreja, oh, glória a Deus, e você diz, já começa a pensar na sua cabeça que porque Deus lhe deu um projeto, um sonho, uma direção, você vai ser abençoado, os irmãos já vão glorificar em pé, um outro vai aplaudir. Mas quando tem um sonho, José, os irmãos começam a odiá-lo ainda mais. Quando ele diz que tem um sonho, e não foi um sonho dele, foi um sonho de Deus, os irmãos não o abraçam, choram e dizem, vamos fazer um culto de gratidão. Os irmãos não vêm e dizem, vamos fazer uma festa para celebrar o sonho de Deus. Pelo contrário, os irmãos o odeiam ainda mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus lhe der um sonho, lhe der um projeto, quando Deus disser que vai lhe abençoar, espere chumbo grosso, espere tribulação, espere luta. Diga, Senhor, louvado seja o teu nome por esse sonho e por esse projeto. Mas conta comigo, porque eu vou lutar bravamente. Conta comigo, porque eu sei que virão pedras da onde eu nem imagino. Sabe quem são os primeiros a tirarem pedra em José? São os seus irmãos, são os da sua casa, são os da sua família. A gente acha que porque Deus deu um sonho, ou porque Deus deu um projeto, as pessoas vão abraçar, oh glória, não. Eles vão olhar para você com desconfiança. De alguma maneira eles vão olhar para você e entortar o nariz, dizer, por que você? Quando José conta o sonho das espigas se dobrando a ele, diz, por um acaso nós vamos se dobrar a você? Por um acaso você vai estar falando que é maior? Ele diz, mas eu tive um outro sonho, o Senhor me deu um outro sonho no versículo 9. E ali está o sol, está a lua, eles estão se dobrando com as estrelas. Os irmãos olham e dizem, por um acaso você está falando que papai e mamãe também se dobrarão? E toda a família vai se curvar? Você está querendo ser bacana? Você está querendo ser o bambambam? Você diz que Deus vai te abençoar a tal ponto que nós vamos nos curvar perante você. Ele diz, é isso que Deus me deu em sonho. E eles vão querer parar esse sonho. E eles vão olhar, vão dizer, vamos fazer o seguinte, o sonhador está chegando aí. E eles começam lá no versículo 18 a conspirar contra José. E eles vão até o limite. Ele diz, só tem um jeito de parar. Veja o versículo 19. Eles olham José e diz, lá vem o sonhador, lá vem aquele que se acha bacana, lá vem aquele que se acha o maior. Olha lá, ela se acha mais bonita da família, ela se acha a única que deu certo. Olha, aquele, quem ele pensa que é? E os seus irmãos conspiram matá-lo. Só tem um jeito de parar. Vamos ver se esse sonho é mesmo o sonho de Deus. As pessoas vão provar os seus projetos. As pessoas vão provar os seus sonhos. As pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero ver até onde você vai com isso. Eu quero saber o quanto você vai perseverar com aquilo que você diz ter recebido do Senhor. E eles vão e colocam José dentro de um fosso, dentro de um buraco, e diz, olha, é fácil acabar com esse nosso irmão. Vamos acabar com o sonho dele matando. Veja o versículo 21, vem Rúben, o seu irmão, diz, não é bom fazer isso. Ouvindo, livrou-os das mãos dele e diz, não lhe tiremos a vida. E quando eles estão pensando como vão parar José, como vão parar aquele homem que diz ter um projeto de Deus na sua vida, tem um sonho, naquele mesmo instante está passando uma caravana de ismaelitas. Ela não está passando ali por acaso, ela não está passando ali porque eles não tinham nada mais o que fazer. Não foi aquele momento que eles estão tirando do fosso, dizendo o que nós vamos fazer com ele. Deus não estava de costas dizendo, eles que se virem, que essa família aí faça o que quiser. Pelo contrário,
Deus estava falando: José, eu estou preparando você. José, eu não vou deixar você. José, fui eu que te dei o sonho. José, eu pus esse projeto na tua vida. José, eu não vou dar as costas a você. Os teus irmãos intentam pará-lo. Os teus irmãos querem matá-lo. Mas há um projeto meu na sua vida e eu não vou parar. Ele vai mandar a caravana de ismaelita, ele vai mandar o teu chefe, ele vai mandar o teu pai, ele vai mandar um amigo, ele vai mandar um avião, ele vai fazer mula falar, ele vai fazer estrela cair do chão, ele vai fazer uma sarça ardente queimando, ele vai chamar a sua atenção, ele vai chamar e dizer: eu tenho um projeto na sua vida. Não desista, calma, calma, José, calma, José. Eu estou preparando o seu caminho. Calma, José, eu estou preparando o seu caráter. Espera um pouco, José, não é o fim. Aliás, o fim chegará somente quando eu disser que chegar o fim. Os teus irmãos não vão dizer quando é o fim, muito menos quando é o meio ou o seu início. Mas José, fique tranquilo, porque eu vou estar trabalhando no seu caráter. E José é levado pela caravana dos ismaelitas, que por uma providência divina passava naquele momento. E eles disseram: pronto, vamos fazer isso. Lá no versículo de número 26 é Judá. Judá olha e diz: vamos colocar José ali, vamos vender. E os ismaelitas compram a José. E para onde José vai? Ele vai parar na casa de Potifar no Egito. E é interessante porque nós estamos lendo o capítulo 37. Mas se você ler o capítulo 38 na sua casa, você vai ver que está falando de Judá e Tamar. Há como que entrando, diz: espera aí, a história não é de José. Primeiro está lá Jacó. Deus não esqueceu daqueles irmãos. Deus também tinha promessa com aqueles 11 irmãos de José. Não é porque eles erraram, não é porque eles odiaram, não é porque qualquer outra coisa. Deus diz: eu tenho um propósito nessa família. É verdade que com José eu vou colocá-lo junto com Faraó, mas não significa porque eu vou colocar José lá que eu vou esquecer de Judá, que eu vou esquecer de Rúben, que eu vou esquecer de Simeão, que eu vou esquecer de Levi. Meu irmão, minha querida irmã, Deus está trabalhando na sua família. Não é só você, mas é a história da sua família que está sendo trabalhada. Por isso que entra Jacó, entra Judá, entra Rúben, entra Simeão, entra Levi. Porque ele está trabalhando na sua família. Ah, espera um pouco, pastor. Então eu não sou o queridinho, o mimimi do papai? Eu não sou o único? O pastor Davi Gava é um missionário holandês, e ele esteve aqui no Brasil, e ele disse que estava lecionando, dando um curso no Havaí. E aí, quando ele ministrou no meio do curso, ele falava sobre o amor de Deus. E aí uma menina levantou a mão e disse: pastor, eu não entendi do amor. Deus ama a todos. Ele disse: Deus ama a todos. E citou João 3,16. No final do curso, essa menina procurou o missionário David e disse: missionário, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não entendi. Ele disse: o que foi? O senhor disse que Deus ama a todos. Ele disse: ama a todos. E ele ama todos de forma igual. Ele diz: Deus ama todos de forma igual. E ela insistiu: espera um pouco, ele ama a mim como ele ama aquela outra pessoa ali? Ele disse: isso. Deus, desculpa, só a última coisa. Então ele me ama do mesmo jeito que ama o outro? Que diz: eu não entendo. Ela disse: o que você não entende? Ele não me ama de uma forma mais especial do que os outros? Ele olhou e disse: você é filha única, não é? Ela disse: eu sou. Como é que o senhor sabe? Ele disse: não precisa dizer mais nada. Sabe por quê? Porque a filha única, ela se sente a única.
toda a atenção dos pais, dizendo: ai, minha filhinha, ai, minha filhinha, ai, tem que comprar isso para a filhinha, tem que comprar isso para a filhinha. Ou para o filhinho, para o Júnior. Ah, porque o meu filho, até para casar tem dificuldade. Como o meu príncipezinho vai casar com ela? Ou como minha princesinha? Deus está trabalhando com José, mas Deus está trabalhando com a sua família. Ele não vai tirar você e dizer: agora a sua família que se vire, ela que faça o que precisa ser feito. Veja o capítulo 39, se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu iPhone ligado ou o seu celular. Há uma coisa, ele está lá na casa de Potifar como escravo. Mas preste atenção, leia com bastante atenção o versículo 2. O diferencial de José não era o lugar onde ele estava. O diferencial de José não era a posição que ele se encontrava. O diferencial de José era um só, no versículo 2. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com José. Veja o versículo 21, se você está com a sua Bíblia aberta. O que a Bíblia fala? O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Veja o versículo de número 5. Desde que o fizeram mordomo da sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Meu irmão, se você conseguir entender isso, José foi vendido por seus irmãos. Eu não sei se você foi traído por alguém que você amava, mas José foi escanteado, foi largado, vendido. Ele está como escravo na casa de Potifar. Ele poderia ser um homem de semblante triste, ferido, magoado. A igreja me feriu, o pastor não me compreendeu, meus irmãos me abandonaram, eu estou sozinho, nada sobrou, e se vitimizando, lambendo as suas próprias feridas. Mas ele olha para aquela situação e há dentro do peito de José algo diferente, porque o Espírito do Senhor está com ele. Não depende da circunstância, não depende do lugar, não depende do cenário, não depende da geografia. O Senhor é com ele, lá na escravidão ou ali em cima com o faraó. Deus está trabalhando no caráter de José. José, você precisa estar feliz em toda e qualquer circunstância. José, eu sei quanto dói. José, eu sei que deve ser difícil. E Jesus tem autoridade para falar isso, porque ele foi traído por seus irmãos. Ele foi traído por mim e por você. Ele foi ferido pelo nosso pecado. Ele teve o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher desobedecendo uma ordem dele. Ele viu o homem caindo, mas mesmo assim ele se entregou na cruz. Ele continuou o projeto de Deus. De alguma maneira Deus foi encaminhando. Lembra, Deus está trabalhando no caráter de José. Ele está, se diz, bom, mas pelo menos agora ele está num alto cargo, porque o Potifar confiou toda a casa dele, está nas mãos dele. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, veja o versículo 7. Às vezes nós descansamos demais, às vezes nós achamos que está tudo bem, mas o versículo começa assim: aconteceu. Opa, alguma coisa aconteceu. Não está tudo em paz e ele morreu feliz para sempre. Não. Aconteceu uma coisa, o quê? A mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. A mulher de Potifar diz que ela era uma mulher muito formosa. E ele está trabalhando, ele está vivendo a vida dele. Tá bom, Senhor, eu estou continuando o meu caminho. Mas a bendita olha para ele e diz: vamos ter um caso aqui. Potifar está trabalhando muito. Potifar corre para cima e para baixo. Potifar está tal.
Mas aí José dá uma das respostas que para mim é uma das mais bonitas da Bíblia. Veja o versículo de número 9. Ele diz assim: Potifar não é maior do que eu nessa casa. Potifar é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a única coisa que ele vedou foi a você, mulher, porque é sua mulher. Olha o que ele escreve: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Ah, não! Pecaria contra quem? Sabe que se eu e você estivéssemos lá, nós diríamos assim: José, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está dizendo que você quer continuar fiel a Deus? Ele diz isso. Como eu pecaria contra Deus? Ele diz: que Deus? Onde estava Deus quando seus irmãos o traíram? Onde estava Deus quando eu lhe dei um sonho? Deus lhe deu um sonho? Onde estava Deus quando eles lhe venderam para os ismaelitas? Onde estava Deus quando Ele permitiu que você fosse um escravo no Egito? Onde estava Deus quando Ele tirou do meio da sua família, do seu pai que você amava, e permitiu que você estivesse aí? Cadê Deus? É esse Deus, José, que você está falando? É esse Deus que você está falando, que quer ser fiel? Que tipo de Deus é esse? Por muito menos nós olhamos para os céus e dizemos: Deus, quem o Senhor pensa que é para permitir isso na nossa vida, na minha vida? Deus, porque o meu filho está doente, cadê o Senhor? Deus, e nós engrossamos a voz, enchemos o peito, franzimos as sobrancelhas e dizemos: cadê o Senhor? Eu pedi um carro, cadê o meu carro? Que fidelidade! José tem consciência de quem ele serve. José, você é fiel no pouco. José, você vai permanecer firme, fiel. Ele poderia olhar, veja, ele poderia olhar e dizer: eu estou aqui, meus irmãos me abandonaram, a igreja me abandonou, o pastor me abandonou, ninguém veio me visitar, ninguém fez uma oração por mim, ninguém me abraçou. Eu dei tanto do meu tempo, eu dei dinheiro, eu dei dízimo, eu dei, ninguém cuidou de mim. Por isso agora eu estou aqui sozinho com essa mulher. Agora não tem ninguém vendo, já que está no inferno, abraça o capeta. Então vai, vamos que vamos. Vamos que vamos, já está tudo perdido. Perdeu por 1, perdeu por 10. Mas lá no meio de uma tribulação intensa, ele diz: pecaria eu contra o meu Deus? Eu estou lá no trabalho sozinho, eu e a secretária, eu e a colega de trabalho, ninguém está vendo, não tem ninguém perto. Deus está vendo, Deus está lá, Deus está trabalhando o seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida. Você será fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Calma, José, é necessário esses tempos. Calma, José, é necessário esse processo. E ele é fiel a Deus. E o que ele ganha por ser fiel a Deus? O que ele ganha? A mulher tenta agarrá-lo e ele sai correndo. A mulher pega as suas vestes, e quando o empregado diz o que aconteceu, ela diz: esse homem, o meu marido, colocou tudo sobre a responsabilidade, a tutela dele, e ele tentou me agarrar. Eu aqui pura, inocente, uma lady, e esse bandido estuprador veio para cima de mim. O que José ganhou em ser fiel a Deus? Ele vai para onde? Na cadeia. Espera aí, pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, capítulo 39. Aquela mulher poderia se deitar com ele, ele poderia estar com aquela mulher, mas ele diz: não, eu quero ser fiel a Deus. Bom, José, nós perguntaríamos: o que você ganhou com a tua fidelidade? Valeu a pena ser fiel a esse Deus? Lembra a mulher de Jó? Deus permite que o diabo comece a tirar as coisas paulatinamente da vida de Jó. A sua mulher olha e diz: bem, deixa eu te falar uma coisa,
Ele tirou os nossos filhos, tirou tua saúde, tirou a nossa casa, tirou os nossos bens. Ele decepou os nossos negócios. Vale a pena servir um Deus assim? Vale a pena continuar fiel a um Deus assim? Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque para servir um Deus assim é melhor morrer. Que tipo de Deus é esse? Que a gente é fiel, que a gente é leal, que a gente serve, que a gente não nega, e de repente acontece tudo isso? Deixa eu perguntar a você: você serviria a Deus em troca de nada? Foi essa a aposta que Satanás faz com Deus. Sabe por que Jó é fiel? Porque o Senhor o abençoa. Esses homens e mulheres são interesseiros. Eles não te amam, Deus. Eles não querem ver a tua face. Eles só se achegam no teu altar para ter alguma coisa em troca. O Senhor é razão de barganha dessa gente. Deus olha e diz: você está enganado. O meu servo Jó não é assim. Quer apostar? Quer ver eu mexer alguma coisa? Mexer no trabalho dele, mexer na família, mexer com os filhos? Ele logo correrá e te amaldiçoará. E vocês conhecem a história, como termina. Ele diz: como eu amaldiçoaria o meu Deus? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Rapaz, você perdeu tudo. Deixa de ser bocó, deixa de ser um bobalhão. Você perdeu tudo. Meu irmão, já que eu estou perguntando, deixa eu aproveitar aqui. Como você reage quando Deus mexe em algo que é precioso para você? Qual é a sua reação quando Deus permite que algo na sua vida que você considera como precioso, como algo que foi dado até por Ele mesmo e é retirado da sua vida? Você começa a chorar, espernear, começa a jogar os brinquedos para fora do berço? Ou você diz: eu sei que o meu Redentor vivo, eu continuo fiel àquele que me chamou, porque eu sei que Ele tem sonhos na minha vida, Ele me deu projetos, Ele me deu destino, Ele me deu propósito. Vale a pena servir Ele em troca de nada. E no capítulo 40 ele continua fiel a Deus. Ele é tão fiel, mas tão fiel, que o carcereiro pega as chaves da cadeia e diz: ô José, vem cá, cuida dos presos aqui que eu vou tomar um café, eu vou pegar uma sessão de cinema, eu vou assistir um culto lá em Mariporã, e você cuida aí eu já volto, que o culto lá é o fim da conferência, eu não posso perder. Você imagina o delegado dando a chave para o preso, tamanha confiabilidade, e ele está onde? Na cadeia. Ele está na prisão, mas ele é fiel a Deus, e os homens olham para ele, Potifar olha para ele, o carcereiro olha para ele e diz: esse homem é fiel. Aonde? Na escuridão, no lugar que ninguém vê. Ele está longe, longe, longe do sonho. Ele está distante de tudo aquilo que poderia trazer um mínimo de raio de luz, de esperança. A única certeza que ele tem, a convicção, é no Deus que ele serve. E ele está na cadeia, e aí no versículo 1 vem o mordomo do rei do Egito e o padeiro e o ofendeiro estão lá presos junto com ele. Estão presos e ele está servindo, continua sendo fiel, assim como ele estava na casa de Potifar. Veja o versículo de número 5. Ambos, o padeiro e o copeiro, eles têm o quê? Vamos repetir de novo, eles têm o quê? Eles vão procurar José. Eu fico imaginando José, os dois vêm: ô José, tudo bem? Ele diz: tudo bem, graças a Deus, dormiram bem, dormimos, tal. O que aconteceu? Nós tivemos um sonho. Para aí. Casa de enforcado não se fala de corda. Eu não quero saber de sonho. Não fala de sonho na minha frente.
Não me fale de sonho. Foi porque vocês nunca leram Gênesis 37? Não, que tem lá. Deus deu um sonho e as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu estava lá com o papai, estava junto do meu pai. Bastou falar em sonho, minha vida virou de ponta cabeça. Não quero mais saber disso. Não me fale de qual? Fala de futebol, fala de comida, mas não me fala de sonho. Não é assim às vezes que eu e você nos sentimos com os dons e talentos que Deus nos dá? Quanta gente diz, pastor, eu estava no louvor, Deus me usava, mas depois o irmão tal, aí aconteceu não sei o que, e hoje eu não quero mais saber de louvor. Pastor, eu trabalhava lá com as crianças, mas aí por causa disso eu estava fazendo, eu estava lutando, aí levantou uma fofoca, eu não quero mais saber disso. Eu orava pelas pessoas, eu revelava, Deus me usava. Quanta gente sentada nos bancos das igrejas, nas cadeiras, e dizendo, não me fale mais sobre isso. Eu sei que Deus me deu o dom de interpretação de sonhos, mas eu não quero. Eu sei que Deus me deu esse ministério, eu sei que Deus me deu esse talento, esse dom, eu sei que eu tenho isso, mas já fui tão machucado, já fui tão ferido, já fui tão... O pastor só faltou me pisar. Eu agora, estou fora. Me incluam fora dessa. Quanta gente eu vejo nas igrejas assim, cheias de dons, cheios de talentos, mas por intriga, fofoca, má conversação, seja o que for, estão sentados e diz, não conte mais comigo. Mas graças a Deus, José não fez isso. Ele olha e diz, contem para mim o sonho, no versículo 8. Comecem a dizer. E aí no versículo 9, o copeiro-chefe começa a contar, etc. No versículo 12, José interpreta. Resumindo aqui, por causa do tempo. Ele diz, olha, o copeiro daqui 3 dias será restituído, mas o padeiro será morto. Versículo 23 do capítulo 40, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José chama o copeiro e diz, meu irmão, eu interpretei o teu sonho. Eu só peço uma coisa a você. Você quer dinheiro? Não. Quer que eu pague uma dívida? Quer que eu faça um corre lá para alguém? Não, nada disso. Eu só peço a você. Quando o rei lhe colocar na posição de volta, diga para ele a minha história. Fale para ele como eu fui injustiçado desde os meus irmãos, depois pela mulher de Potifar. Eu só te peço isso. Lembra? Só isso. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo oração, eu não peço nada. Eu só peço você, lembra de mim? Pode ser. José, você é mano, meu irmão. Que isso? É nós. Saindo lá é a primeira coisa. Eu já vou bater um fio lá para o cara dizer, esse aqui é mano, põe ele para cima. Você vai fazer isso por mim mesmo? Claro. Nós corintianos é assim, mano. É verdade, é. Veja o capítulo 41. Passados 2 anos completos. São 24 meses. Que José provavelmente ouviu falar de como o copeiro foi restituído, de como o copeiro estava sendo benção. Nossa, o copeiro está arrebentando. E ele olhando diz, a única coisa que eu pedi para ele é para que ele se lembrasse de mim. Meu irmão, minha irmã, você já foi esquecido? Não? Você já foi deixado de lado? Você já abençoou pessoas que não voltaram para dizer nenhum obrigado? Pessoas que saíram e nem fecharam a porta. Você diz, rapaz, eu ajudei tanto essa pessoa. Eu tenho em Deus, como minha testemunha, que eu abençoei muito essa pessoa. Essa pessoa diz, eu não queria o dinheiro de volta, eu só queria que ela dissesse assim, olha, obrigado, meu irmão, tchau. Mas nem isso. Por mais um pouquinho de 2 anos, José não ouve nada, ele continua na prisão. Você diria, pastor, então José deve estar com o coração amargo.
Ah, José saiu da igreja. Ah, provavelmente José agora não dá mais o dízimo. José não quer mais saber de nada, nem ninguém. Mas Deus é o Deus que está trabalhando na vida de José. Deus tem a história de um povo que Ele está formando. Aí tem uma pessoa que tem um sonho. E aí o copeiro-chefe não tem como dizer não. Porque o faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar. E o copeiro olha e diz, ele está ficando bravo. Ele está matando gente. E aí ele se lembra, não é que tem o israelita lá na prisão? Olha bem que eu me lembrei. Eu fico imaginando alguém bater lá na prisão e diz, José, prisioneiro José. Aí o José vai, diz, pois não, tem visita. Visita? Será que meus irmãos voltaram? Quem será? Quando ele olha, quem é? O copeiro. Ele olha e diz, pois não, o senhor deseja alguma coisa? Oh, José, quantas saudades! Olha, meu coração estava apertado, eu vim aqui, eu precisava falar com você. Pode falar. Sabe o que é? Eu precisava de um favor. Você precisava de um favor? Tem mais de 2 anos que eu estou esperando você quebrar o meu galho, falar lá, fazer um favor. Mais 2 anos. O que você faria se o copeiro o visitasse depois de 2 anos, tendo esquecido você? O que você diria para ele? Depois de esculachá-lo e dizê-lo, agora você precisa de mim, né? Agora você precisa de mim. Eu precisei muito de você, eu te ajudei muito. E agora você volta porque a coisa está ficando feia lá em cima. Você volta para pedir favor de novo. Você volta para me pedir ajuda. Mas lembra, José está trabalhando. Deus está trabalhando, no coração e na vida de José. E José interpreta os sonhos. E ele interpreta os sonhos de Faraó e diz, durante 7 anos será um período de vacas gordas e 7 anos será um período de vacas magras. E fala para o Faraó, coloque um bom administrador, um homem que possa guardar em silos, etc. Para quando vier a fome, quando vier o estio, ele puder ajudar. Faraó olha e diz, qual outro homem que tem o espírito dos deuses, senão como você? E coloca o José abaixo apenas de Faraó. 7 anos de vacas gordas e todo mundo, mas depois vem os 7 anos de vacas magras. E no capítulo de número 42, alguém que fica com fome, veja lá o versículo 1, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá, comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Deus não se esqueceu dos irmãos de José, muito menos de José. E aí eu vou dar um salto na história. Eles vão e vêm até que José finalmente se dá a conhecer no capítulo 45. Você lê depois, do capítulo 42 até o capítulo 44, como essa história de vai e vem. Até que no 45 José não aguenta mais e ele se revela aos seus irmãos. Muito bem. Jacó sobe para o Egito. Eu queria que você fosse lá para o capítulo 50. Lá no capítulo de número 50, José, versículo 1, se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ele morre no versículo 3 por 40 dias. Ele pranteia, ele manda, como costume dos egípcios, embalsamar o corpo do seu pai. E no versículo de número 15, e aí eu quero ir para os finalmente. Deus está trabalhando nos processos. Deus está trabalhando na história desse homem. Versículo 15, vem dos irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, olha a cabeça dos seus irmãos, presta atenção nisso. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Jacó morre, os irmãos olham e dizem,
José agora não tem mais o papai para segurá-lo. Esse homem vai ficar bravo. Ele sabe o que nós fizemos no verão passado. O bicho vai pegar. Olha a cabeça deles. Versículo número 16. Portanto, eles bolam uma frase, eles encenam um teatro. Teu pai ordenou antes da sua morte. Olha, o papai falou. Nós ouvimos o papai Jacó falar isso que nós vamos dizer a vocês. Por nós nem falaríamos nada. Mas olha, o papai disse, não esquece de falar com José. Sério, pai? Fala com José. O que ele mandou dizer? Perdoa, versículo 17. Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos. Perdoa o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus e teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Lá no céu eu vou perguntar, José, você chorou de raiva ou você chorou comovido? Esse pessoal é muito cara de pau. Olha, o papai manda tipo assim, vamos aliviar o negócio, porque agora José está com a faca queijo na mão e o chicote do lado. Agora ele vai trucidar a gente. Agora não vai ter como fazer. Versículo 18. Vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele, dizendo, eis-nos aqui por teus servos. José, olha, nós vamos te servir. José, a gente sempre te amou. José, a gente sonhava com você todo dia. Ô José, homem bom. Eles estão morrendo de medo. Eles sabem o que pode acontecer com eles. Mas olha a resposta de José no versículo 19. Não tenho medo. Não tenho medo, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vocês acham que Deus me colocou nesse lugar, nessa posição, e por Ele ter me colocado nesse lugar, eu posso julgar quem eu quero, da maneira que eu quero, na hora que eu bem entenda? Vocês acham que porque eu estou sentado aqui, porque agora eu sou pastor, ou apóstolo, ou bispo, ou crente, eu posso dizer o que eu quero, fazer o que eu quero? Vocês acham que Deus colocou o cetro na minha mão para ficar julgando uns aos outros? Para eu ficar julgando quem é santo, quem não é, quem é reto, quem não é, quem faz o certo? É isso que vocês tiraram essa ideia. Que Deus me levantaria agora para que eu fizesse o que eu bem entendo no lugar de Deus. Eu temo a Deus. Eu não estou no lugar de juiz de Deus. Ele continua sendo o supremo juiz. E ele continua. Versículo 20. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim. Eu acho isso fantástico. Por que eu acho fantástico isso? Porque às vezes nós jogamos a sujeira embaixo do tapete. Não, irmão, desculpa aí. Não, você não fez nada. Fez sim. Fez sim. Você fez. Vocês intentaram mal contra mim. Vocês foram perversos. Um pastor, muitos anos atrás, ele saiu da igreja. E depois de uns anos ele voltou e disse que ia conversar comigo. Eu disse, eu vou chamar todos os pastores. E aquilo que você quer, eu quero pedir perdão. Você peça a todos os pastores. E aí ele falou, pediu perdão aos pastores. Falou, perdoa. Quando chegou na minha vez, eu era o último. Eu disse, irmão, eu vou te perdoar, mas eu quero que você saiba por que eu vou te perdoar. O perdão não é fácil assim. Se a graça não é barata, o perdão também não é. Nós confundimos perdão com desculpa. E aí a gente, como diz minha mãe, fantasia o pavão. A gente, não, que é isso, e chora. Não. Eu vou dizer para você, por que eu vou te perdoar? Você prejudicou demais os meus filhos. Você prejudicou o meu ministério. Você prejudicou a igreja. Eu fiquei muito chateado com você. E eu fui nomeando um a um do que ele intentou de mal. E disse, por isso tudo agora, eu te perdoo em nome de Jesus. Você já não me deve mais nada. José faz exatamente isso. Ele diz, na verdade,
Na verdade, vocês intentaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vocês veem agora. Vocês estão vendo como está a situação? Aquilo que vocês fizeram por mal, Deus intentou em bem. Agora, para que tenha uma finalidade. Por que Deus construiu toda essa história? Por que Deus me treinou? Por que Deus me colocou aqui? Só tem uma razão primeira. Olha como ele termina. É para que se conserve muita gente em vida. O tempo todo Jesus vem dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ele fala: eu sou o pão dos céus que alimento vocês, para que vocês tenham vida. É vida abundante no Filho. Rios de águas vivas fluirão do ventre de vocês. É por causa da vida. Deus não me colocou aqui para vingar vocês, para matar, dizer eu sou cabeça e não sou cauda, eu sou filho de Jeová, eu sou profeta, nada disso. Deus me trouxe até aqui para que haja vida. Por isso, no versículo 21, não tenham medo. Eu fico imaginando alguém que chega perto de um pastor, de um apóstolo, de um crente, um líder, com medo. Eu fui pregar uns meses atrás numa igreja muito pequena, e aí estava terminando o culto, o pastor ia dar bênção, veio uma menininha correndo, ela deveria ter uns 6 ou 7 anos, e veio lá o pastor disse: pois não. O que foi? Ela está pedindo para lembrar de alguma coisa. O pastor foi dar a bênção, eu não me contive, eu levantei e disse: pastor, eu nunca fiz isso na vida, mas me permita uma palavra. O pastor olhou e disse, eu era pastor convidado, né? E ele disse: pois não. E eu peguei o microfone e disse para ele assim, para a igreja, eu disse: hoje eu vi uma das cenas mais bonitas da minha vida. Uma criança, pastor, que não tem medo do Senhor. Porque eu fui criado que as pessoas tinham que ter medo do padre, medo do pastor. Mas aquela criança não teve problema de levantar no meio da congregação e vir falar com o seu pastor, com o seu líder, com aquele que ela confia. Ela diz: eu posso falar com ele, ele não vai me destruir, porque eu vivenciei experiências de criança e o pastor dizia: quem é o filho? Quem é o pai dessa criança? E esculachar a criança, esculachar o pai, esculachar a mãe. Criança gritando: por favor, essa criança, um obreiro, tira essa criança. Mas aquela menina, ela foi e não teve medo do seu pastor. Por que eu estou dizendo isso? José olha para os seus irmãos e diz: não tenham medo, vocês não precisam ter medo de mim. Caiu? Eles dizem assim: não tenha medo. Como as pessoas veem você, como os seus irmãos veem você, como um lugar seguro, confiável, como alguém que diz: eu posso abrir o meu coração para ele, eu posso abrir o meu coração para ela, eu posso, mesmo sendo errado, mesmo tendo feito aquilo que não é bom, mesmo que eu tenha pisado na bola. José faz uma coisa tremenda: não tenham medo, pois eu vos sustentarei a vós outros. Vai ser crente assim lá no Egito, né? Os irmãos pisaram na bola, fizeram um monte de coisa. Ele diz: olha, não tenho medo. Sabe de uma coisa? Eu vou mandar uma cesta básica para a casa de vocês. Eu vou mandar uns 2 a 3 salários mínimos. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar dos filhos de vocês. A casa de vocês, enquanto eu estiver vivo, não passará necessidade. Porque no fundo, vocês são os meus irmãos. Ele não só faz isso, ele consola. E ele fala ao coração. Não há nada mais precioso do que um irmão falar ao nosso coração. Aquela palavra que atinge a gente lá no fundo da nossa alma. E aqui eu acho que é o maior milagre. O maior milagre para mim, eu sou pentecostal há mais de 40 anos.
Eu já vi muitas manifestações de poder. Me converti numa igreja ultrapentecostal. Andava em tudo quanto era vigília. Andava em tudo, já vi muita coisa. Diabo mexendo no banco de igreja. Diabo virando o olho, ficando vermelho, se torcendo. Eu já vi muita coisa. Eu acho lindo, é isso tudo, é isso mesmo. Mas hoje eu admiro uma coisa que eu acho que é o maior poder, se a gente pode dizer, há um poder pentecostal, que é o poder do perdão. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não perdoa. O perdão hoje, para mim, eu tenho absoluta certeza e convicção, perdão é milagre. Perdoar aquele que te traiu, perdoar aquele que falou mal nas tuas costas, perdoar aquele que te odiou, perdoar aquele que tentou te matar para barrar o teu ministério, o sonho de Deus. Isso é milagre, isso é poder de Deus. Um professor, pastor lá na universidade, ele fez uma trairagem comigo, mas eu achei que eu estava forte, etc., mas pegou de um jeito. Eu fiquei 2 anos orando. Eu levantava de madrugada e vinha o gosto amargo aqui na minha garganta. Eu levantava pensando nele, e eu dizia: Deus, me ajuda a perdoá-lo. Eu não consigo. Deus, minha vontade é chegar para ele e dizer o quão perverso ele foi. Mas se o Senhor perdoou, como eu não vou perdoar? Perdoar não é uma opção, é um mandamento, é um imperativo. Perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei. Eu ia para a universidade dizendo assim: eu não quero encontrá-lo. Teve uma celebração lá, uma reunião, e ele sentou do meu lado, eu não consegui comer. Era um restaurante caro. Eu não conseguia comer, porque eu não poderia dizer para ele: eu te perdoo, porque no meu âmago, lá dentro da minha alma, eu não perdoei. E por 2 anos eu tive que brigar junto no altar com Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a perdoar, eu não consigo perdoar. Até um dia que eu senti a alma e disse: eu posso amar esse irmão e perdoar. Aí eu marquei uma conversa com ele e disse: irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pecou contra mim. Você agiu como se fosse um ímpio, um incrédulo. Não, eu disse: não precisa justificar. Você pecou contra mim. Você foi injusto, você foi iníquo. Mas eu quero dizer para você que Deus me ajudou a te perdoar. Hoje eu posso dizer, olhando no teu olho: eu te perdoo. Eu te amo em Cristo, porque Ele um dia me perdoou. E eu o perdoo. Eu era inimigo dele, mas ele me perdoou. Eu te perdoo. Já se passaram um bom tempo. Eu olho para ele, eu converso, eu sento na mesa com ele. Não tem mais nada. Não tem mais nada. José aqui é como um protótipo de Cristo. Quando o Senhor estava lá na cruz, Ele olhou para a gente, para mim e para você. Aqueles que cravaram em suas mãos e pés cravos e batiam. Aqueles que colocaram uma coroa de espinho e enterraram, por isso sangravam, se misturando com o pó, com as cusparadas que deram no rosto dele. Ele olhou para aqueles com dor nas costas, de 39 chicotadas, ofegante. E no último suspiro, ele olha para esses que eram seus inimigos, que diziam para ele: se você é o Filho de Deus, sai aí, manda os anjos tirarem você. Se você é o bacana que você diz que era, sai daí, seu bobalhão. Zombavam dele. Ele olhava para a gente que estava disputando as suas vestes e dizendo: vamos, não vamos cortar, não, vamos aqui. Ele olhou para esse povo e disse: Pai, perdoa-lhes. Eu acho que se eu estivesse lá, eu disse: Jesus, espera aí, perdoa quem? Esses? Sério? O Senhor está perdoando essa gente? Eles se chicotearam, eles zombaram do Senhor, eles se maltrataram, não te reconheceram.
O Senhor só fez o bem, o Senhor curou pessoas, o Senhor os alimentou, o Senhor deu a eles peixes. A esses que o Senhor está falando para o pai perdoar, eu diria assim: filho, eles não entendem agora, eles não entendem, mas um dia eles entenderão. Eles entenderão o que eu estou fazendo para eles aqui ao morrer na cruz. E assim como eu perdoei, eles perdoarão uns aos outros. Assim como eu pedi ao Pai para que perdoassem, porque o que importa é a vida, eles vão também perdoar, porque eu deixei esse exemplo para eles. Lá na cruz eu não entenderia, hoje eu entendo. Hoje eu posso perdoar. Hoje eu sou livre para usufruir desse poder do perdão. Nós vimos essa semana Michael Kirk, atravessado por uma bala no pescoço, porque as ideias dele, de alguma maneira, traziam ódio para o atirador de 22 anos, filho de um pastor. Nós vimos pessoas indo para as redes sociais e se alegrando com a morte dele. Nós estamos vendo, como o pastor Marcelo disse aqui, gente odiando uns aos outros, celebrando porque o ex-presidente está preso e que ele morra na prisão. Outros odiando e dizendo que ele deveria estar na prisão, e esse ódio como que um ping-pong no coração de inclusive crentes. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para perdoar e amar uns aos outros. Amar gente que ninguém quer amar. Perdoar gente que ninguém perdoaria, a não ser um cristão. E entender que isso faz parte de uma história. Não a sua história, a minha história. A história do povo de Deus. A história dos mensageiros da paz. A história daqueles que carregam como estandarte uma bandeira branca salpicada de sangue, dizendo: Ele nos perdoou, nós somos livres, porque Ele nos perdoou. Ele cravou na cruz o escrito de dívida que estava contra mim e contra você. Eu não preciso mais odiar uns aos outros, odiar o meu irmão, eu os amo. Por quê? Para que haja vida, gente com vida. Eu quero orar agora, para que você possa permitir fluir o Espírito Santo. Se há alguma coisa contra o seu irmão, você vá, se dirija a ele e diz: Senhor, eu te perdoo em nome de Jesus. Se você não conseguir perdoar, peça a Deus esse milagre. Peça a Deus o poder do Espírito Santo para amar aquele que você jamais amaria, para perdoar aquele que você jamais perdoaria. E a sua história está sendo escrita junto com a história do povo de Deus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. De olhos fechados, comece a orar, escute isso. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Certamente Deus vos visitará. Deus vos visitará. E hoje se cumpre a palavra de José. Deus está nos visitando. O seu Espírito está nos visitando. O seu Espírito está visitando você e a mim, derrubando desse poder para perdoar, para entender a história, para compreender a história do povo de Deus, para fazer parte dessa história. Saia da arquibancada em nome de Jesus. Entra no jogo. Sirva com os dons e talentos que Deus lhe deu.
Sirva a Deus com aquilo que você tem. Sirva ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração. Perdoe a esse que te feriu, perdoe a essa irmã, perdoe a esse familiar, perdoe esse filho, perdoe esse pai. Eu não consigo, pastor. Você disse corretamente, você não consegue. É só pelo Espírito Santo de Deus. Há pessoas que estão travadas porque não conseguem perdoar, amar aqueles que lhe ofenderam. Há pessoas, e Deus está dizendo: olha, eu quero derramar sobre você esse poder. Ele é maior do que falar em línguas, profetizar, curar. Ele cura a alma, Ele liberta a alma dos homens e das mulheres. Eles são capazes de amar. Essa semana, pode continuar de cabeça baixa. Deus lhe trouxe ao seu coração. Essa semana eu conversava com uma irmã que eu já não via há muito tempo. E perguntei de uma outra irmã: e aquela irmã? Ela disse: ah, você não soube que separou? Eu disse: é verdade, separou, foi. Ela disse: o marido dela adulterou por várias vezes. E ela perdoou, adulterou, até que um dia ela cansou e disse: chega. E disse que ela pediu a separação. E como se não bastasse, o marido a oprimiu. Ele era um crente, desviado. E aí ele, com a nova mulher, foi fazer uma viagem, bateu o carro, morreu os dois. E a família chamou essa irmã. E ela foi cuidar da papelada, foi cuidar de todas as coisas. E diz que no velório ela disse: olha, esse homem está aí, mas ele não conseguiu acolher o amor, o perdão. Mas eu o perdoo, eu o amo. E foi nessa. Havia uma artista famosa chamada Luísa Posse, filha da Zizi Posse. Quando ela ouviu esse testemunho no velório, disse que ela ficou incrivelmente abalada. Disse: como que essa mulher pode perdoar adultério, perdoar tudo que ele fez? Como que essa mulher pode ainda dizer que o ama? Foi tão impactante o poder do perdão que ela entregou a sua vida. E essa irmã diz: abra as redes sociais dessa mulher e você vai ver como ela está pregando e falando acerca de Jesus. Ela aceitou Jesus por causa que ela ouviu o testemunho de perdão de uma mulher traída, escorraçada. Perdoe e receba o poder de Jesus na sua vida. Vamos louvar o Senhor. Como pode um Deus sendo tão forte e insistir em alguém que é tão fraco? Não dá pra entender. Sim, eu já tentei. Sua misericórdia não encontra explicação.